E o goleiro que fez história na Copa do Mundo 2026, a Copa começou e já tem uma história grande e emocionante. Todo mundo que vê essa história se emociona, não é à toa que o homem viralizou. Josimar Dias, né, conhecido como Vozinha, o goleiro que fechou, virou uma parede. O time dele estava disputando com a Espanha, a favorita, e aparentemente parecia que a vitória da Espanha ia ser simples, ia ser um jogo simples, mas aquele jogo virou história e o nome desse jogo, e esse jogo teve um nome, teve um homem, né, chamado Vozinha. E quando você aprofunda um pouco mais na história, você vai ficando cada vez mais impactado com a história. Que é um cara que começou a jogar bola, jogar futebol, entrar no esporte tarde, já começou já com 25 anos, e agora ele atualmente está com 40 anos, né? 40 anos para o futebol, um jogador com 40 anos já para o futebol já é meio que já o final da carreira. Geralmente ainda não, ele não teria, vamos dizer assim, já é velho para o esporte, mas ele estava lá. E a história dele é muito interessante e comoveu, viralizou, o cara se tornou uma muralha lá no gol, não deixou e mostrou força, mostrou garra. E isso trouxe uma lição muito grande até para a gente. Porque os brasileiros se comoveu tanto, ele já está batendo em mais de 10 milhões de seguidores. Teve também a iniciativa do Casemiro, né, do canal Casé TV, que ali começou a ver o jogo e as defesas do goleiro, e ele ficou empolgado e ele criou até uma campanha, vamos seguir o homem. E aí o Brasil, em peso, começou a seguir o cara. Quando ele começou, ele tinha 50 mil seguidores no Instagram. No final do jogo, o cara já estava com 1 milhão de seguidores e agora já ultrapassou mais de 10 mil seguidores. O cara simplesmente viralizou e a história dele comoveu. Por que a história dele comoveu? Porque a história dele se identifica com o torcedor, se identifica com aquela ideia, né, de um time pequeno contra um time grande, uma pessoa desacreditada que vai lá e vira o jogo, né, e se esforça. Porque às vezes, claro que o futebol exige talento, entendeu? Mas às vezes o talento não supera a garra, a vontade de vencer, a vontade de fazer acontecer. E isso o brasileiro se identificou, né? Se a gente pegar a nossa seleção, a gente vê que os nossos jogadores, eles têm estrutura, eles têm toda a estrutura financeira, emocional, tem tudo. Mas a gente vê que quando vai pro jogo, você não vê aquela garra, você não vê aquele, entendeu? E isso que o jogador quer ver, isso que o torcedor quer ver. A Copa do Mundo é isso. Você sabe que ali estão os melhores, as melhores seleções, né? Estão convocados. E a gente quer ver a emoção, entendeu? E às vezes a gente percebe que não tem isso. E esse goleiro, ele trouxe essa energia, ele mostrou, né? Que, que não é só talento, você precisa também de garra, de força de vontade de fazer acontecer. E é isso, por isso que isso tomou essa proporção grande. Aí a própria história dele, né? Se você pegar ali um cara já com essa idade, né, dentro do futebol, traz uma lição até para a nossa vida pessoal também, né? Que às vezes a gente está desacreditado, às vezes alguém chega e fala, não, você está velho demais para correr atrás do teu sonho, você já passou o seu tempo, já passou o seu momento, você já não é mais jovem, por que você está insistindo nisso? Né? E essa história dele comove por isso, porque mesmo com essa idade ele está ali, ele lutou e ele conseguiu e ele recebeu o mérito dele, né? Ele foi reconhecido. E a torcida, ela reconhece isso. Às vezes muito jogador fica reclamando, a torcida brasileira só reclama da gente, não sei o quê, só critica, mas critica justamente por causa disso, porque nós não vê a garra, nós não estamos vendo a força de vontade deles de fazer acontecer, porque a torcida brasileira mostrou, se você tiver garra, se você tiver sangue, buscar a vitória, você vai ter o reconhecimento. A torcida sabe reconhecer isso. E ele foi o homem da Copa. A história dele é muito comovente, é uma história emocionante para quem gosta de futebol, para quem está acompanhando aí o jogo da Copa. Mano, é uma emoção. E o futebol é feito disso, de emoção, de reviravolta. Por isso que a história do Vozinha, né, tomou essa proporção. Todo mundo curtiu o cara, né? Eu acredito que
a vida dele vai ser melhor daqui para frente, né? Eu acredito que ele consiga realizar ainda mais os seus sonhos, os seus objetivos, né? Que isso mostra também para a gente, como eu falei ali, o cara já com essa certa idade, mas ele continuou lutando, ele continuou, ele conseguiu a vitória, ele conseguiu o reconhecimento e acredito que a vida dele vai ser bem melhor agora, ele vai conseguir realizar os seus sonhos, dar uma vida melhor para os seus, né, para a sua família. Isso é legal, isso é bom de ver essas histórias que reviravoltam, onde você olha alguém que é humilde, que está ali já, que está no final, mas que conseguiu virar o jogo. Isso mostra a garra, isso é legal, isso é emocionante, né? Às vezes você tem pessoas, igual eu falei, que tem estrutura, tem tudo para fazer acontecer, mas ela acaba se acomodando, né? Tem até um conhecimento popular que diz que quando a pessoa ela tem toda uma estrutura, cercado por vários benefícios, essa pessoa ela acaba não tendo essa garra, acaba não tendo essa energia de lutar, entendeu? De fazer acontecer, ela acaba se acomodando, né? Porque parece que o ser humano ele só evolui quando ele está sob pressão, sobre o caos, né? Então, meio que essa história ela traz essa reflexão, né? E por isso que ela tomou conta e ela emocionou todo mundo que tem contato com essa história, se emocionou. É uma história muito legal, não é só uma história de futebol, não é só uma história de Copa do Mundo, mas é uma história da vida, né? Traz uma lição, né? Traz uma lição para quem achou que já estava tudo acabado, né? Para quem achou que o que estava na sua frente era muito grande, era difícil, né? Essa história ela traz esse contexto, ela traz esse sentimento, né? E acaba reacendendo no coração de todos essa emoção, essa vontade, traz essa lição e foi muito interessante, foi muito legal ver essa história na Copa do Mundo acontecendo, que certamente marcou a vida dele, né? A Copa do Mundo, imagina ele contando isso para os seus filhos, para as suas gerações, de que aos 40 anos ele foi na Copa do Mundo e se tornou essa história bonita, essa história linda de se ver. Eu só desejo sucesso para ele, né? Que ele consiga realizar todos os seus sonhos, que esses seguidores que ele ganhou, essas pessoas que, né, que se comoveu com a história dele, se conectou com ele, traga bons resultados e uma boa vida, né? Uma boa estrutura, porque ele fez por merecer. O cara foi lá, ele deu sangue, ele mais de 7 finalizações que ele conseguiu fazer com muito sucesso. A Espanha foi para cima, né? E ele mostrou garra e ele conseguiu e ele foi reconhecido por isso. Então é muito legal. Por isso que as pessoas falam, a maioria dos seguidores são brasileiros, porque se identificou, né? Porque eu acho que era isso que está faltando na seleção. A gente viu na seleção dele, viu no jogo dele, viu essa garra nele. Por isso que o brasileiro se identificou. O brasileiro é um povo que faz a diferença, né? É um povo acolhedor. E mais uma vez o torcedor brasileiro mostrou isso, né? E é legal essa história muito linda de ver. Sucesso aí para você, Vozinha, o homem da Copa. Até agora é a história mais emocionante que aconteceu nessa Copa de 2026. Fui, até o próximo vídeo aí, curte, deixe seu comentário o que você achou dessa história, beleza? Se inscreve no canal e até o próximo.